do arresto é o tema da nossa aula de hoje. O sistema legal do arresto, aliás, o arresto ele vem previsto em várias figurinhas jurídicas, né? Artigo 301, 305, 830 do CPC e inclusive nos artigos 136 e 137 do Código de Processo Penal, conforme nós vamos aqui no decorrer do nosso estudo apontar. É uma figurinha importantíssima no nosso cenário jurídico, intimamente ligada ao processo de execução e ao cumprimento de sentença. Então, é fundamental que os senhores fiquem atentos para o desenvolver aqui do nosso trabalho, até para que, porque certamente é uma figura que, não tenham dúvida, vai ser utilizada e pode ser utilizada para quem realmente for exercer o direito na vida prática. Como conceito, vamos deixar aqui sempre trabalhando por tópicos, né? Como conceito, poderíamos dizer para vocês que o arresto ele consiste na apreensão e remoção judicial dos bens do devedor, que podem ser posteriormente reivindicados para pagamento de uma dívida comprovada. Então, já se deixa claro que o arresto está intimamente vinculado à dívida, né? É uma tutela de urgência, de natureza cautelar, é bom que se frise já de plano e de pronto, e ele objetiva prevenir a deterioração ou o perecimento da coisa, e impedir que o devedor também, a fim de se eximir do cumprimento da obrigação, aliene esses bens, né, que é essa parcela patrimonial que possui, ou transfira para o nome de terceiros. Para que seja concedido o arresto, é indispensável que o credor apresente a prova literal da dívida líquida e certa. Então vejam, o título que vai instruir o seu pedido de arresto, ele tem que conter obrigação líquida e certa, bem como a prova documental da intenção do devedor de não cumprir com a sua obrigação. O que se observou aqui, e vamos também observar mais adiante, que a obrigação ela não precisa ser exigível. A prova maior é que realmente o título contém a obrigação líquida e certa, e a intenção, a prova da intenção do devedor de não cumprir com a obrigação. A finalidade do arresto é assegurar penhora, garantir penhora, pois o credor busca com o arresto realmente garantir o juízo para uma futura execução, ou para um futuro processo de execução, em especial quando se tratar de medida concedida em caráter antecedente. No caso de medida incidental, né, a execução já estaria proposta, mas ainda assim o objetivo é garantir essa execução proposta, fazendo com que a penhora ela possa vir a ser realizada. Vamos fazer então uma distinção entre arresto e penhora, porque são figuras muito importantes, como eu falei, do processo de execução. Ambas se caracterizam pela apreensão judicial de bens do devedor. Entretanto, no arresto, além da apreensão, que é a constrição, os bens eles são removidos e depositados em mãos de terceiros, que pode ser um depositário judicial, depositário público
ou o depositário ad hoc, quer dizer, aquele depositário nomeado exclusivamente para aquele fim. Enquanto que na penhora, os bens eles geralmente são depositados em mãos do próprio devedor, a quem compete a responsabilidade pela guarda e conservação dos bens a partir daquele momento. Não sei se lembram, mas no processo de execução já havíamos falado nisso. A penhora ela retira a disponibilidade jurídica do bem do devedor, ou seja, a partir daquele momento ele mesmo ficando com os bens depositados em suas mãos, ele não pode mais vender, emprestar, doar, ou seja, ele tem que praticar todos os atos para a conservação e guarda do bem como se dono fosse. O objeto do arresto recai sobre bens que integram a responsabilidade patrimonial do devedor. Então, pode essa constrição recair sobre bens móveis, imóveis, semoventes, créditos, etc., inclusive sobre bem titularizado em condomínio, que é aquela famosa copropriedade. Então, a parcela ideal pode ser penhorada, a copropriedade pode ser penhorada, então, ou no caso, porque o que pode ser arrestado? Tudo aquilo que pode ser penhorado. E se pode ser penhorado o bem titularizado em condomínio, ele também pode ser objeto de arresto. Na tutela cautelar, enfatiza-se que, como já disse muito bem, né, todo aquele bem passível de penhora, que é aquela gradação que os senhores já estudaram lá no processo de execução. O que se questiona muito é se na indicação, na petição inicial do arresto, tiver bens ali nominados pelo credor, se, por exemplo, o senhor oficial de justiça não os encontrando, se ele pode vir a arrestar outros bens. Sim, pode, porque a indicação de bens na petição inicial constitui mera referência, pois o arresto ele se caracteriza justamente pela indeterminação do objeto, ou seja, eu vou arrestar todo aquele bem do devedor, de propriedade do devedor, que for encontrado. Questiona-se ainda se o arresto ele pode ser concedido de ofício pelo juiz. A princípio, veda-se ao juiz agir sem provocação, razão pela qual a regra é de que não pode agir de ofício o magistrado no arresto. E aqui não há que se falar no arresto previsto lá no 830 do Código de Processo Civil, que é aquele que reza, bom, se o oficial de justiça, não encontrando o devedor, mas encontrar bens de propriedade dele, né, mais ou menos isso é o que diz o dispositivo legal, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Essa disposição ela é defendida por uma parte minoritária da doutrina como sendo um arresto de ofício. Porque eu entendo que não, porque no mandado ele somente constará essa ordem de remoção se na petição inicial da execução o exequente tiver realizado o pedido para esse fim. Se não fizer, o mandado não vai, em hipótese alguma, determinar essa remoção, exceto se o oficial de justiça, caracterizando esse fato, via pedir autorização ao juízo, mas já temos uma outra situação, porque a execução automaticamente ela já está proposta, e seria um arresto, então, nesse caso, incidental.
O arresto online, o legislador de 2015 ele seguiu a mesma tendência da codificação anterior, ou seja, lá do nosso CPC de 1973, e também previu o que ele chama de penhora online, lá no caput do artigo 854 do nosso ordenamento processual em vigor. Todavia, o código em vigor ele determina que o juiz procederá com a penhora, então, sem dar ciência prévia do ato ao executado. Trata-se de uma pequena mudança em relação ao código anterior, mas de grande relevância, porque nesse caso ele vai deferir sem o conhecimento do devedor, porque se ele for intimado da decisão, a chamada penhora online, antes da sua efetivação, antes da sua realização, ela vai resultar frustrada, porque o devedor, ele, se tomar conhecimento do fato, vai lá, simplesmente saca o dinheiro, transfere o dinheiro ou a aplicação na instituição financeira e vai impedir certamente a concretização da penhora. Mas esse ato, na verdade, nada mais é do que um arresto online. Haja visto que, de início, não existe a remoção de plano e pronto. É feito um bloqueio, ou seja, a apreensão do dinheiro ou da aplicação financeira, e em seguida a remoção para depósito em conta remunerada em nome do juízo que determinou a constrição. Então, tecnicamente, é a figura da tutela provisória de arresto, que é de natureza cautelar. A nomenclatura indicada, tentaram colocar penhora direta, mas não é, porque esse ato ele objetiva garantir a penhora, porque onde é que eu vou ter a efetivação da penhora? A efetivação da penhora, depois que o depósito é realizado, e o juízo determinou que ele vai ficar ali, então, enquanto o processo de execução segue. Mas, de qualquer forma, quando observarem a chamada penhora online, nada mais é do que um arresto online. Esse é o entendimento desse professor, e que, inclusive, no exame da OAB já vi um questionamento e entendendo também da mesma forma, que é o entendimento da Fundação Getúlio Vargas. Bens próprios para o arresto. A expressão que todo bem que pode ser penhorado pode ser arrestado corresponde à realidade, né? Uma vez que no arresto não existe a necessidade de obediência, né, à ordem gradativa estabelecida lá pelo artigo 835 do CPC, que os senhores já tiveram a oportunidade de estudar lá na execução: dinheiro, pedras preciosas, aquela nominata. Não. O resto o que se fica rezando na realidade e torcendo para que bens sejam encontrados. Os requisitos essenciais para o pedido de arresto também são importantíssimos, né? Primeiro, o credor ele deve ser portador de um título contendo obrigação líquida e certa, não se exigindo que o título esteja vencido. Ou seja, a exigibilidade aqui ela não precisa ocorrer. Então, um título a vencer, um pouco distante, ele pode ser objeto de arresto, ou pode instruir um pedido de arresto. O que vai motivar, o que vai fazer com que o arresto seja concedido
é a prova de que o devedor esteja dilapidando seu patrimônio com o intuito único e exclusivo de se furtar ao cumprimento da obrigação, ou seja, o que o credor deve mostrar naquele momento é que o devedor ele está indiscriminadamente vendendo o que tem para não deixar bens passíveis de penhora no futuro. A execução, os senhores estudaram, ela é patrimonial. Se não tiver patrimônio para ser penhorado, eu não vou ter execução. Então, o arresto visa justamente proteger esse quadro e essa situação, evitando o risco de um resultado útil no futuro da própria execução. Assim, a dívida não vencida ela poderá ser objeto de arresto desde que constituída em título contendo obrigação líquida e certa. Acho que aqui já temos definido. A grande pergunta, o grande questionamento que se faz é que, com relação às dívidas não exigíveis, que seria uma concessão de arresto em caráter antecedente, como ficaria o processo de execução, que seria o pedido principal. Então vejam, concedida a tutela provisória de natureza cautelar denominada arresto, cujo pedido foi instruído com título contendo obrigação apenas líquida e certa, mas ainda não exigível, ainda não vencida, em caráter antecedente. O prazo de 30 dias, prestem bem atenção, o prazo de 30 dias para a propositura do pedido principal, que seria o processo de execução, ou mesmo a objetivação ali do cumprimento da sentença, né? No caso em questão, ele começa a fluir a partir da exigibilidade da obrigação. Então, ou seja, eu tenho um título que vai vencer em 30 de novembro. E hoje, estamos aí no dia 28 de julho. Eu tenho o arresto efetivado, o arresto cumprido. A medida, fui lá, removi bem do devedor. O meu prazo para ingressar com a minha execução, com o meu pedido principal, ele começa a fluir a partir da data do vencimento do título. Se for dia 30 de novembro, então começa a contar a partir de 1º de, ou 31 de, 1º de dezembro, alguma coisa nesse sentido, né? Então, primeiro dia útil após o vencimento da obrigação. As espécies de tutela cautelar de arresto, né? Ela pode ser requerida em caráter antecedente, aquela medida que prepara, que antecede o pedido principal, ou incidental, que é quando o processo já está correndo. No caso, o processo de execução já interposto, o cumprimento de sentença já definido, porque a sentença já foi prolatada, já transitou em julgado, esse tipo de coisa. A previsão de arresto no Código de Processo Penal para indenização de danos causados por crime. Então é fundamental, né, nós observarmos que não é só no Código de Processo Civil e na legislação esparsa que nós vemos aí a figurinha do arresto sendo abordada. O CPP em vigor, ele sofreu alterações. Eu não sou entendido de direito penal, e se cometer alguma falha, prevalece aquilo que o professor de direito penal falou para vocês, ou professor de direito penal, aqui
Processo Penal especificamente, né? Então, o Código de Processo Penal ele sofreu alterações pela Lei 11.435 de 2003 com relação a essas figurinhas do arresto. Então, ele prevê que o arresto de bens imóveis adquiridos com produto da infração, artigo 136, bem como o de imóveis, se aqueles não forem suficientes ou insuficientes, e o artigo 137 para garantir a execução do ofendido e sua família. Então vamos dar, eu transcrevi aqui no meu slide essas duas figurinhas do Código de Processo Penal e vou fazer a leitura aqui até para que haja um entendimento melhor, já que não é o foco do nosso estudo, né? Reza o artigo 136 que o arresto do imóvel poderá ser decretado de início, revogando-se, porém, se no prazo de 15 dias não for promovido o processo de inscrição da hipoteca legal. E no artigo 137, se o responsável não possuir bens imóveis ou os possuir de valor insuficiente, poderão ser arrestados bens móveis suscetíveis de penhora nos termos em que é facultada a hipoteca legal dos imóveis. Então, é só para sentirem que também o Código de Processo Penal ele fala do arresto. Como nós já falamos, a sentença penal condenatória é um título judicial, vimos lá durante o estudo da execução, e sendo um título judicial, ele vai sofrer o cumprimento da sentença lá na esfera civil. Então, o arresto, tratando-se de uma figura importante, tanto do cumprimento de sentença como do processo de execução, ele pode ser aplicável para garantir a penhora no caso da infração penal aqui prevista. A competência para o arresto, nos termos do artigo 298 do nosso Código de Processo Civil, o arresto, quando incidental, né, quando eu já tenho o processo em curso, será requerido no juízo no tramite do processo. Daí está resolvido sem problema nenhum. Aliás, a competência, já falei, é uma palavrinha mágica que os acompanhará pelo o resto da vida, se no exercício da profissão, né? E quando o arresto vier a ser requerido em caráter antecedente, o juízo competente será aquele para conhecer do pedido principal. Então, nós já temos que definir qual é o nosso pedido principal. Vai ser um processo de execução. Então, onde é que eu devo ingressar com o meu pedido, o meu processo de execução? Ali eu tenho que ingressar com o meu arresto. Outro dado importante refere-se a um indeferimento liminar do arresto do pedido, né? Julgando não preenchidos os requisitos do arresto, com justificação ou não, porque quando se fala em justificação, às vezes o magistrado, não convencido do pedido, mas sentindo que há fundamento, ele pode pedir uma justificação prévia antes de deferir ou negar o pedido. O juiz profere sentença motivando sempre de modo claro e preciso o seu convencimento. E, se houver indeferimento, extinguindo o pedido sem julgamento do mérito. Se o pedido vier a ser deferido, a medida ela terá que ser executada. E são dois atos distintos. Primeiro efetiva, primeiro cumpre, ou seja, vou lá, faço a apreensão do bem conforme determinou a tutela que me foi antecipada. E após esse ato, o réu será citado, então, primeiro efetiva e depois cita,
para no prazo de 5 dias contestar o pedido e ali já indicar as provas que pretende produzir. Essa norma está lá no artigo 306 do nosso ordenamento processual em vigor. A contestação do réu ela pode ser a mais ampla possível, né? Inclusive é um mérito, impugnando os requisitos do arresto e alegando, se for o caso, isso é fundamental, prescrição ou decadência. Até porque a prescrição e decadência, se for reconhecido, ela vai afetar posteriormente o pedido principal. O artigo 307 do CPC estabelece ainda que, não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu, como ocorridos, caso em que o juiz decidirá no prazo de 5 dias. Lembrando que esse prazo é sempre para advogado. Juiz, se não atender esse prazo, não vai acontecer absolutamente nada, né? Agora, se o pedido for contestado, no prazo fixado em lei, observar-se-á o procedimento comum. Parágrafo único do artigo 307 do CPC. Lembro que aqui estamos falando só de arresto. O que motivou o arresto, se é verdade que ele está dilapidando ou não dilapidando, se vai pagar. Se ele tiver em atraso, aí já automaticamente está resolvido o problema. A única coisa que vai resolver isso é a alegação de prescrição ou decadência se o título tiver sido pago, né? Então, lembrando que a discussão aqui é arresto. O pedido principal é uma outra história. O procedimento efetivado a tutela cautelar de arresto, em caráter antecedente, o autor terá que formular o seu pedido principal, ratifico, no prazo de 30 dias, lembrando sempre que esse prazo, como já foi dito por ocasião lá do nosso estudo das disposições gerais das tutelas provisórias, deverá ser apresentado, veja, isso é importante, nos mesmos autos em que foi deduzido o pedido de arresto, artigo 308. Então eu não saio dali, o meu pedido vai ser ali dentro. Ainda conforme se vê da parte final do artigo 308 do CPC, a apresentação do pedido principal não importa em recolhimento de novas custas processuais, até porque estas já foram quitadas por ocasião da interposição do arresto. Então, no momento em que eu faço a interposição do meu arresto em caráter antecedente, eu dou o valor da causa, que vai ser tecnicamente o valor do pedido principal, e ali já recolho as custas. Então, quando na interposição, por exemplo, do processo de execução, eu não terei que recolher novas custas, porque essas já foram recolhidas. Falo isso porque o arresto é uma figura intimamente ligada ao processo de execução, sendo facultado ao autor, inclusive, efetuar os referidos pedidos em conjunto. Parágrafo 1º lá do artigo 308 do CPC. Eu posso fazer execução e arresto ao mesmo tempo. Faço a minha execução e peço que me seja concedido inaudita altera paz, ou seja, sem o conhecimento do réu, o arresto. O Bacen, por exemplo, que comumente se fala, né, que é a apreensão de dinheiro em conta corrente ou aplicação financeira do devedor, que se pede dentro da execução, é uma forma de arresto. O arresto tem sentença, tá? A sentença de procedência, ela apenas afirma o que já foi concedido. Assim julgado procedente o arresto, este se resolve em penhora. O objetivo é só esse.
e passa a constituir garantia do juiz no pedido principal, que é a execução ou no cumprimento de sentença. É simples, é uma decisão, é como se fosse uma decisão mesmo, né, até interlocutória, mas é uma sentença, porque o objetivo ali é só transformar aquele arresto, porque ele é provisório, característica dele justamente é a provisoriedade, a revogabilidade, então é algo que pode ser modificado. Então, o magistrado precisa converter aquilo que é provisório em penhora, porque a penhora eu tenho como fazer expropriação, o arresto não. Há que se enfatizar que o arresto objetiva a apreensão de parcela patrimonial do devedor, deixando isso bem claro, isso é sempre questão de prova, então que gravem, o objetivo, o intuito é garantir penhora em execução ou cumprimento de sentença por quantia certa para posterior expropriação. Se a sentença for de improcedência, ela tem o caráter, embora ela tenha caráter de natureza jurídica declaratória, a sua eficácia é de desconstituir, digamos assim, o arresto que foi concedido, porque manda retornar os bens, devolver os bens ao réu, no caso aí que seria o devedor. O recurso cabível no arresto agravo de instrumento, artigo 1015, inciso 1 do CPC, exceto se a sentença vier reconhecer decadência ou prescrição. Aí, nesse caso, o recurso cabível será o de apelação, nos termos do artigo 1009 do CPC. Queria ainda lembrar a todos que a sentença ela não se acoberta de coisa julgada material, não influenciando no processo a que ela se refere, exceto, como já falei anteriormente, se ela vier a reconhecer a prescrição ou a decadência. Primeira parte do parágrafo 6º do artigo 304 do CPC. É óbvio que, nesse caso, a inocorrência de coisa julgada material é uma exceção para esse caso específico. Substituição do arresto por dinheiro ou calção também é importante, se levarmos em consideração que o arresto é uma tutela provisória de natureza cautelar que visa garantir a penhora, ou seja, ela busca garantir a execução em si, a substituição dessa medida, dessa tutela antecedente por depósito em dinheiro, por exemplo, é muito bem-vindo. Porque o que se quer é dinheiro. O próprio arresto de bens materiais que serão convertidos em penhora posteriormente, vai se levar à expropriação, cujo a finalidade, o objetivo é dinheiro, para satisfação do direito do credor. Também é possível, só que aqui já é uma outra história, uma outra situação, né? A substituição da medida por caução real ou fidejussória. A caução real é a entrega de bens de propriedade do devedor, bem documentado, livres esses bens e desembargados de ônus, para substituir aquele arresto realizado. E o mais incomum aos dias atuais, né, mas é possível, está previsto em lei, a caução fidejussória, que ela é representada pela garantia pessoal.
caso em questão é a fiança, né? Que pode ser pessoal, desde que seja idônea, ou a bancária. A extinção do arresto também ela pode acontecer por extinção da obrigação principal. Então, cumprido a obrigação principal, né, o arresto se extingue, porque ele é uma medida dependente, não é acessória, mas é dependente, ela é intimamente ligada, por exemplo, à execução ou ao cumprimento de sentença, ele faz parte, a corpo único desse quadro e dessa situação. Então, pagou, a, cumpriu a obrigação, se efetuou, realizou o pagamento, não há que se falar mais um arresto, ele já se extingue. Lembrando que a lei fala em extinção da obrigação principal. Eu posso, os senhores viram lá no estudo tanto do cumprimento de sentença quanto da própria execução, as formas de extinção da obrigação principal. Então não se dá apenas pelo pagamento, mas de qualquer forma que fique claro que a extinção da obrigação, né, ela atinge diretamente a tutela cautelar, né, tutela provisória de natureza cautelar de arresto.